quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Bem ótima. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Amém. Bom, deixa eu falar algumas coisas. Como a Vani falou, todo mundo conhece como Vani, mas é Nandi, para os mais íntimos.
como a Nani falou, ela me apresentou porque eu acho que a maioria aqui não deve me conhecer, mas alguns aqui conhecem, porque na verdade eu estou um pouco nervosa, estou feliz e um pouco nervosa, porque é a primeira vez que eu prego aqui no Sítio Cercado, porque na verdade é a igreja da onde eu vim. Alguns não devem saber, mas há quase 21 anos, no dia 25 de setembro de 1994, eu me batizei aqui. Não exatamente nessa igreja, era na igrejinha que ficava lá atrás. E eu me batizei, então eu sou nata aqui do Sítio Cercado. Alguns aqui já sabem, eu vim daqui, então para mim é bem emocionante pregar pela primeira vez na igreja da onde eu vim. Estou bem feliz, eu quero dar meu cordial boa noite para todo mundo, dizer que eu estou bem feliz e quero dizer para vocês que, na verdade, o tema dessa noite, o irmão Luiz pediu para eu dar um alô para o pessoal da internet, dizer como a Vani já apresentou, meu nome é Karen e o tema dessa noite é a árvore que mudou uma vida. Poderia ser a árvore que mudou uma vida e também o olhar que mudou uma vida. Daqui a pouco vocês vão entender por que desse tema. Mas antes da gente abrir a palavra de Deus, vamos orar novamente a Ele. Querido e bondoso Deus, agora te pedimos humildemente, meu Deus, antes de abrirmos a Tua palavra, que o Senhor faça, meu Deus, com que a Karen desapareça, Senhor. E que agora o ser humano suma, Senhor, e só apareça a serva que o Senhor quer usar, Senhor. Que eu só seja um instrumento Teu e que cada palavra que sai da minha boca seja aquilo que o Senhor quer falar para o meu coração e para o coração de cada um que aqui está, Senhor. Muito obrigada por podermos estar aqui nessa noite e humildemente te pedimos para que o Senhor nos use, Senhor, para que o Senhor fale profundamente nos corações que aqui estão, Senhor, e que nós possamos sair diferente do que entramos, Senhor. Possamos sair cheios do Teu Espírito Santo. O Senhor conhece cada alma, cada coração que aqui está, cada necessidade aqui, Senhor. Fala profundamente para cada um que aqui está. É o que nós te imploramos em Teu santo e bondoso nome. Amém. Eu queria que os irmãos, por favor, abrissem as Bíblias em Lucas, no capítulo 19, do verso 1 em diante. Alguém se voluntaria para mim, por favor, a ler é do verso 1 ao 10, por favor? É uma história bem conhecida de todos. Eu queria, por favor, que alguém lesse. Tendo Jesus entrado em Jericó e atravessando a cidade, havia ali um homem chamado Zaqueu, o qual era de publicanos e era rico. Esse procurava ver quem era Jesus, que não podia, por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Recorrendo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. Desceu, pois, a toda pressa e recebeu com alegria. Ao verem isso, todos murmuravam, dizendo: entrou para ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: eis aqui, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu lhe restituo quadruplicado. Disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, porquanto também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se... Amém. Obrigada, irmã. Para a gente começar, primeiro é uma história bem conhecida de todos, né? A história de Zaqueu publicano. Normalmente as crianças conhecem bem aquela musiquinha de Zaqueu, a história da árvore lá, que ele subiu na árvore para ver Jesus passar, é bem conhecida das crianças.
quando eu fiz essa pregação há muito tempo atrás, eu comecei a pensar, eu abri a Bíblia e eu comecei a analisar a história de Zaqueu. É uma história tão simples. E aí você fica pensando, Zaqueu, né, o publicano, um homem baixinho, que subiu numa árvore para ver Jesus passar. O que tem de tão diferente nessa história? Né? O que tem de tão diferente? Mas, se você começar a analisar a história de Zaqueu, tem algumas coisas bem interessantes para a gente analisar sim. A primeira delas é você pensar numa coisa que normalmente ninguém pensa. Vamos pensar na árvore, né? Domingo, eu estava até assistindo um programa que é bem interessante, que passa bem tarde da noite, mas eu gosto de assistir, que é o Planeta Extremo. Ele passa umas aventuras bem doidas, as pessoas fazem umas coisas bem malucas, umas coisas que elas vão ao extremo mesmo, se arriscam bastante. E eu, normalmente, quando eu posso, quando eu não durmo, eu assisto. E engraçado que coincidiu que nesse domingo tinha uma moça, acho que era porque era o Dia da Mulher, e essa moça estava escalando uma árvore, uma das árvores mais altas do planeta. E ela sofreu muito para escalar aquela árvore. E ela tinha que ir até o final, e ela quase despencou da árvore lá e quase morreu. E foi muito sofrido. E o desafio dela, a situação extrema da vida dela, seria conseguir terminar aquela escalada. Para um homem já seria difícil, para uma mulher a situação duplicou. Então, assim, eu fiquei pensando, eu falei, nossa, coincidiu com o que eu vou pregar, né? Uma árvore. E aí, você pensa assim, para Zaqueu também deve ter sido muito difícil, porque além da questão física, porque você pensa assim, se você analisar a situação de Zaqueu, ele era um homem, se você colocar para os dias de hoje, aí, se alguém puder, se eu estiver falando alguma coisa que não condiza, alguém me corrige. Ele era um homem que tinha dinheiro, era um homem abastado, um homem financeiramente bem, estava financeiramente correto, tinha lá seu dinheiro, estava estável, tinha amigos influentes, tinha uma boa casa, uma boa família, e ele era um cobrador de impostos, ele cobrava mais, ele defraudava, ele tirava dinheiro de quem tinha e quem não tinha. E aí, se você for passar para os dias de hoje, isso lembra alguma coisa para vocês? Assim, se a gente for passar para o dia de hoje, for meio pensar nos noticiários atuais, vai te lembrar escândalo da Petrobras, político roubando milhões. Hoje eu e minha mãe estavam assistindo o noticiário no horário do almoço. Um dos caras lá das empreiteiras falou que mais ou menos ele deve ter tirado da Petrobras mais ou menos 325 milhões de reais. Aí eu falei para a mãe, gente, eu nem consigo imaginar o que deve ser 325 milhões de reais. Mas é mais ou menos o que ele tirou dos cofres públicos brasileiros. E aí ele falou assim, não, aos poucos eu vou restituir esse dinheiro. Aos poucos, né? Não deve ter sido muito aos poucos que ele retirou, mas aos poucos ele vai restituir. E aí, claro que não deve ter sido nessa base o que Zaqueu fez. Mas se você for comparar a história, Zaqueu tirava, ele era meio que, vamos dizer assim, o político da época, ele era o cobrador de impostos, ele tirava das pessoas, dos mais pobres. Então as pessoas mais pobres, que eram os seguidores de Jesus, que eram as pessoas, as multidões que Jesus levava, as pessoas que olhavam Jesus fazer os milagres, eram as pessoas que seguiam Jesus, eram os pobres, esse tipo de pessoa. Então essas pessoas abominavam Zaqueu. E aí, se eu estiver falando alguma besteira, os irmãos me corrigem. As pessoas abominavam Zaqueu. Então, assim, imaginar que um homem desse, de repente, por um estalo, falou assim, eu quero ir lá conhecer esse tal de Jesus. Esse homem que arrasta multidões, que faz milagres e tal. Eu vou lá ver quem que é esse homem que está levando tanta gente, como é que é a história dele fazer milagres e tal. As pessoas, de certa forma, ele enfrentou uma barreira lá. E aí, ele falou, no momento, gente, eu acho que a princípio, assim, o que me parece é que deve ter meio impulsionado Zaqueu no começo, foi uma curiosidade. Vamos ver quem que é esse homem que está ali levando todo mundo atrás dele.
talvez, não sei, mas talvez pode ter sido até uma curiosidade meio política. Falou, ó, ele está arrastando multidões, talvez seja interessante, né, fazer uma amizadezinha política com ele. Vou lá conhecer esse Jesus. Mas acho que ele achou que seria fácil chegar perto de Jesus, né? Só que quando ele foi lá se aproximar da multidão, ele viu que não era, porque a Bíblia conta pra gente que Zaqueu era um homem de baixa estatura. Era um homem baixinho. Quem é baixinho, tipo eu, assim, sabe que as coisas pra gente que é baixinho não é muito fácil, não. Você vai no lugar onde tem muita gente, você não tem condições. Você vai pegar uma coisa que está no alto, complicou para você. Então, os baixinhos ficam meio que em desvantagem. Zaqueu já estava na desvantagem. Chegou lá no meio da multidão, ele tinha tudo para desistir. Aí, gente, é que eu acho que daí parou a curiosidade, parou meio que a vontade de conchavo político. E aí, gente, é que eu acho que entrou o Espírito Santo. Porque neste momento em que estava a multidão lá, uma multidão que ele sabia que estava contra ele, que detestava ele, porque ele era um cara meio sujo, que roubava, que ficava rico em cima de cobrar impostos injustos. Ele tinha tudo para desistir, sair dali e falar, não, vou deixar, não vou conhecer esse Jesus, tem uma multidão me apertando, eu sou baixinho, eu vou sair perdendo. Então, ele tinha tudo para sair dali. Ali é que eu acho que entrou o Espírito Santo, porque ele tinha tudo para desistir, e de repente ele, não vou desistir. De repente, quando ele falou, não vou desistir, ele olha para o lado e tinha uma árvore muito alta, e esse homem baixinho pensou, vou encarar a árvore alta, vou subir na árvore alta. Ele podia pensar, não vou subir na árvore alta, porque vai que eu ainda pago o mico de cair da árvore alta, ainda vou, se eu cair em cima da multidão, a multidão ainda me pisoteia, porque eles me detestam, eles vão me pisotear. Eu podia ter pensado todas essas coisas e ter saído. Ou ter pensado, vai que alguns amigos influentes meus ali me veem, depois eles vão ficar, o que você está fazendo ali, Zaqueu? Querendo conversar com Jesus? Ali só os pobres estão seguindo Jesus. O que você quer conversar com Jesus? Ele tinha tudo para poder ter desistido. Tinha tudo para poder ter desistido. Então, por isso que eu acho que ali entrou a influência do Espírito Santo que o fez não desistir em meio das adversidades, em meio ao fato dele ser baixo, em meio ao fato da multidão detestar, odiar ele, em meio ao fato dele ser um cara que fazia tudo errado e que provavelmente Jesus não gostaria dele por causa disso, ele poderia pensar isso, e as pessoas que normalmente eram amigos dele iriam, vamos usar os termos atuais, iriam zoar ele porque ele estava querendo procurar um Jesus que eles iam achar, o que você quer com esse Jesus? E mesmo assim, o que Zaqueu fez? O que o baixinho foi lá fazer? Subiu na árvore, enfrentou lá, talvez como a moça que eu vi no programa de domingo à noite, não desistiu, foi lá e, quando ela estava quase desistindo, ela foi lá e subiu, escalou e chegou até o fim. E Zaqueu fez a mesma coisa e subiu e foi até o fim. E quando ele terminou de escalar a árvore, o que aconteceu? Ele, de repente, terminou de escalar a árvore e quando ele olha para o lado, ele recebeu, muito provavelmente, o Zaqueu que andava tudo errado, que fazia tudo errado, que tinha dinheiro, que tinha bastado, que não tinha problemas financeiros, que não tinha problema de saúde, mas que, teoricamente, parecia ter tudo, mas que na verdade não tinha nada. Recebeu o que verdadeiramente ele precisava, o que verdadeiramente todos nós precisamos. O olhar mais doce, mais magnífico e mais maravilhoso que todo ser humano precisa receber na vida. Que foi o olhar de Jesus, olhando para ele, percebendo naquele homem tão falho, tão errôneo, tão pecador, a sinceridade, o Espírito Santo habitando naquele homem. E Jesus olha para ele e fala, Zaqueu, desce agora, porque me convém na tua casa hoje posar. Então Zaqueu desce correndo e convida Jesus para ir para a casa dele. E sai correndo. Pensa, gente, vamos analisar. Pensa que situação, né? Que situação maravilhosa. Zaqueu
jamais esperava que isso fosse acontecer. E ele recebeu o olhar doce de Jesus, dizendo para ele: Zaqueu, desce dessa árvore agora, porque hoje me convém posar na tua casa, hoje me convém ir para a tua casa. E o que aconteceu com a multidão? A multidão que teoricamente eram os crentes, os pobres, os seguidores de Jesus. O que eles fizeram? Jesus vai posar na casa desse pecador? Desse homem que só faz mal para as pessoas? Que rouba as pessoas? Que rouba os pobres? Faz o que a maioria de nós, às vezes, como igreja, fazemos. Quando Jesus olha docemente e aceita um pecador, às vezes a maioria de nós também, em vez de ter um olhar doce de aceitação para essa pessoa, às vezes olha com uma cara meio feia, com um olhar de canto, dizendo: essa pessoa vem para a igreja? Essa pessoa que errou tanto, que fez tanta coisa falha, que cometeu tanto pecado, agora vem para a igreja. Essa pessoa, sim, tão falha, tão pecadora, hoje vem para a igreja. Hoje é aceita por Jesus. Porque o olhar doce de Jesus aceita cada um de nós, pecadores, falhos, porque Jesus sabe da minha e da tua falha, do meu e do teu pecado, da minha e da tua fraqueza. E Ele não se importa com isso. Ele vê em nós o ser humano pelo qual Ele morreu. Ele vê em mim e você a aceitação que nós temos por Ele, independente da multidão que esteja nos empurrando e nos afastando dEle. Ele vê quando nós olhamos uma árvore e nos agarramos e escalamos nela e falamos: não importa, Senhor, qual seja o problema, qual seja a multidão de coisas que esteja afastando nós do Senhor. Não importa se eu sou tão pequeno diante da multidão, se eu me sinto às vezes tão nada diante dos meus problemas. Não importa, Senhor, eu quero te seguir. Jesus olha pra gente da mesma maneira que Ele olhou para Zaqueu e fala: hoje eu quero ir posar na sua casa, mas na casa do nosso coração. Só que importa, meus irmãos, para Jesus, que eu e você digamos para Ele simplesmente que o nosso coração está aberto para isso. Porque como diz lá em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta do coração, eu entrarei e cearei na sua casa e ele ceará comigo. Então, quando ele fala isso, ele está falando da porta do coração. Para Jesus não importava, até aquele momento, Zaqueu tinha vivido uma vida errada, pecaminosa. Aos olhos da sociedade abastada daquela época, Zaqueu era um homem incrível. Mas para Jesus, Zaqueu não era um homem incrível. Zaqueu era um homem falho, pecador e que estava roubando gente pobre e humilde. E Jesus não apoiava aquilo. Jesus achava horrível. Mas quando Zaqueu subiu naquela árvore, aquela árvore que mudou a vida dele, quando Zaqueu subiu, tomou a decisão de subir naquela árvore e olhar para os olhos de Cristo, toda aquela vida pecaminosa de Zaqueu foi apagada. E aí, Zaqueu, para Jesus, se tornou um novo homem. E foi por isso que Jesus olhou nos olhos de Zaqueu e falou que na casa dele, na casa do coração dele, ele iria posar. E iria posar para sempre. Porque daí, o que Zaqueu respondeu quando Jesus foi para a casa dele? Zaqueu respondeu que iria restituir cada um aquilo que ele tinha feito de errado, aquilo que ele tinha defraudado, aquilo que ele tinha roubado. Ele demonstrou para Cristo que ele, daquele momento, ele seria um novo homem. E Cristo falou para Zaqueu que naquela casa tinha havido salvação, que ele era um descendente de Abraão e que ele tinha vindo para morrer e salvar o que se havia perdido, demonstrando para aquela multidão de crítico que ele não tinha vindo salvar os que já estavam salvos. Ele tinha vindo salvar pecadores, gente pecaminosa como eu e você, gente que falha todo dia, gente que passa dias difíceis, semanas difíceis, e que vem numa quarta-feira agradecer a Deus, reconhecer a Deus, que é muito bom, Senhor, apesar do dia difícil que nós tivemos, ter acordado com vida e saúde, que é muito bom, Senhor,
Ter uma família, apesar de ser problemática, é muito bom, Senhor. Muito obrigada porque o Senhor nos mantém vivos. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos dá a esperança da vida, da salvação, da nova terra que em breve vai vir. Muito bom, Senhor, porque o Senhor salva gente como eu e você, como Zaqueu, porque o Senhor não olha só para os nossos pecados, o Senhor olha para quem nós somos e para quem nós podemos nos tornar com o seu poder. Não com o poder que nós achamos que temos e não temos, com o poder que o Espírito Santo, que Jesus Cristo nos concede. E é isso, irmão, que nós temos que passar para as pessoas que aqui chegam. Não espírito crítico, não um espírito que se deixa abalar pelos problemas da vida, pela multidão que nos empurra. Um espírito que tem sim coragem de se levantar em meio aos problemas. Um espírito que tem sim, independente das dificuldades, de ser baixinho em meio à multidão. Que tem coragem de subir em qualquer árvore que seja. Porque Deus vai te prover uma árvore para você subir, para enfrentar os problemas. E os irmãos entendem quando eu falo árvore. Deus vai te prover um meio para vencer a multidão dos teus problemas. Para vencer e para você testemunhar para quem está lá fora o Deus vivo a quem você serve. E é isso que você tem que fazer. E é nisso que você tem que acreditar. Deus não falou que você não ia ter problemas nessa vida, que você não ia ter dificuldades. Ele sabe a multidão que você tem que enfrentar, os problemas que às vezes te empurram, a vida difícil que você às vezes enfrenta. Ele sabe de tudo isso. Mas o mesmo olhar doce e meigo que ele deu para Zaqueu, quando ele falou que ia posar na casa dele, ele dá para você. Basta que você queira mudar e aceitar ele. E essa mudança tem que ser dia a dia, diariamente, porque não é achar que eu me batizei, que eu estou na igreja adventista do 7º dia, que eu sou um cristão, que eu estou salvo e que eu não preciso mudar. Eu tenho que dia a dia mudar. Por isso que nós temos os 10 dias de oração, o dia de jejum, porque dia a dia eu tenho que me transformar, me salvar, me modificar, porque eu não estou salva, porque eu estou dentro da igreja. A igreja me fortifica, mas é dia a dia dentro da minha casa, é uma luta diária, que eu luto contra o bem e o mal, é me apegando com Deus, que eu venço as minhas dificuldades, a multidão dos meus problemas, para chegar até Jesus. E pense, irmão, o que teria acontecido com a vida de Zaqueu publicano, se ele tivesse se apegado nas riquezas, ou no mundo, ou nos amigos, ou nas dificuldades e nos problemas que ele tem, e não tivesse subido na árvore que Deus proveu para ele, para mudar a vida dele. Pensa se você não se apegar a Deus, não acreditar que você pode, através do poder de Deus, modificar, vencer os seus problemas e um dia ir morar no céu. Porque essa árvore que Deus proveu para Zaqueu simboliza um dia a morada que você vai ter no céu. E vai ter. Cada um de nós vamos ter. Mas nós precisamos acreditar que Deus ama cada um de nós. E o mesmo olhar doce que Ele deu para Zaqueu, Ele dá para mim e para você. Acredite nisso. Vença os seus problemas com o poder de Deus. Se modifique dia a dia. Nós somos tão falhos, tão pecaminosos, quanto cada Zaqueu. Nós somos como Zaqueu. Nós somos pecadores. Mas Deus nos ama e Deus nos transforma. Como transformou Paulo, como transformou tantos heróis da fé. E Ele pode transformar cada um de nós. E é isso que nós temos que acreditar. E é nisso que nós temos que testemunhar para o mundo lá fora. Levar, trabalhar, mostrar o Evangelho lá fora. Porque Jesus está voltando. E nós não podemos ficar só parados aqui no banco da igreja. Nós temos que acreditar que Jesus está voltando e mostrar para Jesus que nós acreditamos nisso, querendo trazer outros para ver Jesus voltar. Se nós amamos realmente Jesus, nós temos que querer ver os filhos dele também vendo a volta dele. E nós temos que acreditar que independente de quão falhos nós sejamos, Jesus nos aceita. Tal qual nós estejamos, Jesus nos aceita. E se nós cremos nisso, irmão, que nós dia a dia possamos ser transformados pelo poder do Espírito Santo. Vamos meditar nisso, vamos ter a certeza, vamos orar pelos outros, tendo a certeza disso. Querido e bondoso Deus, muito obrigada, Senhor, por essa noite que aqui estivemos meditando na Tua palavra. Meu Deus, e entendemos que não importa quão pecadores, quão falhos sejamos, quando o Senhor nos olha nos olhos, Senhor, quando Te procuramos verdadeiramente, com todo o nosso coração, o Senhor nos aceita
tal qual estamos, Senhor. O Senhor nos limpa das nossas falhas e nos torna novos seres, Senhor. E que nós, ó Deus, possamos ser, Senhor, limpos, Senhor, e qualificados por Ti, Senhor, a levarmos essa boa nova aos que ainda não sabem, Senhor. Que nós possamos levar essas palavras de ânimo, de alegria, essa felicidade a todos os Teus filhos que ainda não sabem, Senhor. Nos torna novos a cada dia, Senhor. Nos torna mais dignos de ser Teus filhos a cada dia, Senhor. Nos torna cada vez mais felizes pela boa nova de quão muito breve, Senhor, o Senhor voltar, nós vamos estar morando nas mansões celestiais contigo, Senhor. E que nós possamos levar essa alegria tão grande àqueles teus filhos que ainda não sabem, Senhor. Abençoa cada lar, a cada família representada aqui dos teus filhos da igreja do Sítio Cercado, Senhor. Abençoa profundamente essa igreja, Senhor. Abençoa profundamente os teus filhos que aqui estão. Abençoa profundamente os trabalhos missionários que aqui estão sendo realizados. E que essa igreja, Senhor, seja abençoada, os líderes dessa igreja, e que um dia, muito breve, toda essa igreja, Senhor, todos os teus filhos que aqui estão, possam ser levados ao céu junto contigo, Senhor. Muito obrigada por todas as bênçãos que o Senhor nos concede, pela força que o Senhor nos dá, pelo amor, pelo sangue derramado na cruz que o Senhor nos deu. É tudo que nós te pedimos e agradecemos em teu nome. Amém.